O que Fred Vasseur acabou de revelar sobre a mensagem explosiva de rádio de Lewis Hamilton durante o Grande Prêmio da Espanha não é apenas uma defesa da Ferrari, mas sim um vislumbre de um problema muito mais profundo que pode definir toda a temporada de 2025 da equipe. Enquanto Hamilton classificou aquela corrida como a pior que já viveu, Vasseur agora sugere que o carro não estava tão ruim assim. Ele aponta para os dados, para o trecho final da prova, para os tempos de volta, e afirma que a frustração de Hamilton foi um tanto exagerada. Mas é justamente isso que torna esse momento tão revelador. Se um piloto, 7 vezes campeão mundial, se sente completamente desconectado do carro, enquanto a equipe acredita que o desempenho estava dentro do esperado, isso não é apenas uma diferença de percepção sobre performance, é um rompimento na comunicação. E se esse abismo continuar crescendo, nenhuma atualização aerodinâmica será capaz de consertar o que está realmente quebrado dentro da Ferrari. Esse não foi um momento isolado de frustração. Nas últimas corridas, o tom de voz de Hamilton no rádio tem se tornado mais distante, mais abatido. Na Espanha, ele deixou Charles Leclerc passar sem qualquer comentário. Foi ultrapassado por carros do pelotão intermediário. Terminou em 6º lugar após uma reclassificação com punições e, quando foi questionado sobre pontos positivos após a corrida, respondeu com um seco 0. E agora, Vasseur está diminuindo publicamente o peso disso. A questão já não é apenas sobre o carro, é sobre confiança. E se essa confiança não for restaurada rapidamente, essa parceria dos sonhos pode acabar antes mesmo de começar de verdade. Fica comigo até o fim, porque, neste vídeo, vamos detalhar tudo o que deu errado em Barcelona, o real significado das falas de Vasseur e o que a Ferrari precisa mudar antes do Grande Prêmio do Canadá para impedir que isso se torne uma crise completa. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Porque o que está acontecendo nos bastidores pode ser muito mais sério do que qualquer um está admitindo. Os comentários de Fred Vasseur sobre a mensagem furiosa de Hamilton durante o rádio podem ter soado calmos e até racionais à primeira vista, mas revelam algo muito mais profundo dentro da Ferrari. Quando um piloto do calibre de Hamilton declara no meio de uma corrida que está vivendo a pior experiência da carreira, e seu chefe de equipe mais tarde minimiza isso como um exagero, já não estamos mais falando apenas de resultados. Estamos falando de perspectiva. Estamos falando se duas das figuras mais importantes desse projeto ainda conseguem concordar sobre o que está realmente acontecendo em pista. E a verdade preocupante é que não conseguem. É isso que torna esse momento tão perigoso e tão fascinante. Não foi apenas um fim de semana ruim. Foi o sinal mais claro possível de que algo está se rompendo dentro da relação entre Hamilton e Ferrari. Não por causa de um erro, ou de uma estratégia mal executada, ou de uma atualização que não funcionou, mas porque a conexão, o entendimento mútuo entre piloto e equipe, está começando a se desfazer sob pressão. E agora a pergunta não é mais se o carro é rápido o suficiente, é se esse projeto ainda faz sentido para qualquer um dos lados. Vamos olhar além da superfície. Quando Vasseur disse que o último trecho com pneus macios mostrou voltas competitivas, ele não estava tecnicamente errado. Os dados indicam que o carro tinha potencial. Mas os dados não dirigem o carro. E a experiência de Hamilton naquele cockpit contou uma história completamente diferente. Ele não soava apenas frustrado, ele soava perdido, abandonado, como se tivesse passado 66 voltas lutando com uma máquina que se recusava a cooperar, enquanto sua própria equipe assistia das laterais, focando nos números, em vez de ouvir quem estava ao volante. O que Vasseur não compreendeu, ou talvez tenha evitado admitir publicamente, é que os comentários de Hamilton não tinham a ver com milésimos de segundo ou pequenas diferenças. Eles eram emocionais, eram humanos, eram o desabafo cru de um campeão que sentiu que o carro, a estratégia, a preparação e toda a corrida foram uma traição a tudo que ele acreditava quando vestiu o macacão vermelho.
E é aí que mora o verdadeiro perigo. A Ferrari está tratando o feedback de Hamilton como se fosse um problema de calibração. Como se os números não batem com as emoções, então as emoções devem estar erradas. Mas a Fórmula 1 não funciona assim. Não com alguém como Lewis Hamilton. Quando ele diz esse carro é impossível de pilotar, a resposta não deve ser citar setores ou comparativos. A resposta deve ser perguntar por que ele se sente assim, o que está errado nas curvas, o que está faltando no acerto, o que não foi traduzido do simulador para o circuito. Em vez disso, Hamilton recebe silêncio, ou pior, contradição. Este é um piloto que deixou a Mercedes, uma equipe construída ao redor de suas necessidades, para se desafiar na Ferrari. Ele veio não só para competir, mas para criar algo histórico, para ser o homem que levaria a Ferrari de volta ao topo. Mas agora, 5 corridas depois, ele não está apenas lutando por ritmo, ele está lutando para se sentir visto, para se sentir apoiado, para sentir que a equipe está respondendo a ele, e não apenas reagindo aos números. E quando isso acontece, os resultados são apenas a primeira coisa a sofrer. A confiança vem em seguida. Depois, a motivação. E por fim, a vontade de suportar a dor em nome de um objetivo maior. E já é possível ver essa erosão acontecendo. Em Miami, o tom de Hamilton no rádio foi sarcástico e ácido. Em Mônaco, foi estranho e frio. Na Espanha, foi vazio. Um homem mal escondendo o quanto estava farto. E quando ele saiu do carro, não houve análise, não houve briga. Apenas respostas de uma palavra e silêncio. Zero. Foi tudo o que ele disse, porque naquele momento ele não tinha mais nada a oferecer. E agora, a reação de Vasseur, educada porém indiferente, corre o risco de afastá-lo ainda mais. Porque se a mensagem que Hamilton está ouvindo é que sua experiência só tem validade se os dados confirmarem, então a Ferrari está cometendo um erro catastrófico. Estão tratando isso como um problema técnico, quando na verdade é um problema emocional e cultural. E se não mudarem o rumo rapidamente, não será apenas a performance que perderão. Vão perder a coisa mais valiosa que têm, a crença de Hamilton. E essa crença já está se desgastando. Isso fica visível na maneira como ele interage com a imprensa, na forma como fala ou deixa de falar com seu engenheiro, na maneira como se porta nos finais de semana de corrida. Esse não é o Lewis Hamilton animado, obstinado, exigente, que as equipes temem e admiram. Esse é um Hamilton mais silencioso, mais desconectado, um que ainda aparece, mas que já não está convencido de que está sendo ouvido. E a Ferrari não pode se dar a esse luxo, porque quando um piloto desiste mentalmente, não há atualização no mundo que o traga de volta. Você pode melhorar a traseira, refinar o acerto, ganhar 2 décimos com um novo assoalho. Mas, se o seu piloto parou de acreditar nas pessoas ao seu redor, tudo isso é inútil. A Fórmula 1 é um esporte de milésimos de segundo. Sim, mas também é um esporte de mentalidade. E neste momento, a mentalidade de Hamilton está claramente nos dizendo algo que a Ferrari não quer ouvir. E ainda assim, não é tarde demais. Isso não é terminal. Ainda há tempo para recuperação. Mas apenas se a Ferrari entender que o maior trabalho deles neste momento não é construir um carro mais rápido. É reconstruir a conexão com o homem que está pilotando esse carro. Isso significa conversas de verdade, mudanças reais, responsabilidade genuína. Não minimizar os comentários dele como emocionais. Não esperar que os números contem a história, mas ouvir a história como ele a vive, volta a volta, corrida após corrida. Porque o título deste vídeo diz tudo. O que Vasseur revelou realmente muda tudo. Não pelo que foi dito, mas pelo que confirma que Ferrari e Hamilton já não estão mais em sintonia, que estão vendo a mesma corrida, mas vivendo experiências completamente diferentes. E se isso continuar, se essa fratura se aprofundar, essa parceria dos sonhos não vai apenas fracassar, ela vai se desfazer publicamente, de forma dolorosa e permanente. E à medida que nos aproximamos do Canadá,
Essa é a grande dúvida que paira sobre Maranello. Eles conseguirão consertar isso antes que seja tarde demais? Ou será que Hamilton já começou a contar as corridas, não rumo ao título, mas rumo à saída? A Ferrari agora se encontra em uma encruzilhada. Não uma marcada por pontos de campeonato ou caminhos de engenharia, mas por algo muito mais difícil de quantificar: o pulso emocional de uma equipe em transição. O que está acontecendo com Lewis Hamilton não é apenas uma sequência de finais de semana decepcionantes ou estratégias mal executadas. É o desenrolar de algo mais delicado: alinhamento, crença e propósito compartilhado. A crueza da reação de Hamilton em Barcelona não foi um momento emocional isolado, foi uma consequência. Uma consequência de sinais ignorados, de tensões acumuladas, de um padrão onde as respostas que ele dá no cockpit parecem não se traduzir em ações concretas na garagem. E quando um piloto começa a sentir que suas palavras já não provocam urgência, quando seus instintos são gentilmente questionados ou minimizados diante do mundo, o resultado não é apenas silêncio. É o afastamento. A imagem pública da Ferrari é construída sobre paixão, uma herança profunda onde a emoção conduz tudo. Mas agora, o contraste não poderia ser mais gritante. Seu piloto principal está emitindo sinais de alerta, e a resposta tem sido uma narrativa cuidadosamente gerenciada sobre dados, equilíbrio e janelas de pneus. Há uma frieza se infiltrando onde deveria haver conexão. Uma explicação clínica, substituindo o tipo de solidariedade feroz que transforma uma equipe em algo além de engenheiros e um piloto vestindo vermelho. Este não é o problema de um carro lento. Carros lentos podem ser corrigidos. Este é o problema da desconexão emocional, e ela se espalha em silêncio. Pela sala de briefing, pela falta de contato visual, pelas respostas evasivas na imprensa que evitam dizer o que todos já perceberam: algo não está funcionando. Não em termos de máquina, mas em espírito, em direção, em identidade. Se a Ferrari quiser mudar isso, se quiser de fato resgatar esse projeto, não será com mais uma atualização ou uma reorganização técnica. Será quando decidirem parar de controlar a narrativa e começarem a escutar. Escutar a frustração. Escutar o silêncio. Escutar um campeão mundial que, pela primeira vez em anos, não parece mais acreditar que há algo pelo qual vale a pena lutar. Não porque perdeu o instinto competitivo, mas porque já não sabe se alguém ao seu redor ainda compartilha da mesma urgência. Esse não é o momento para relações públicas. É o momento para honestidade, para um reinício. Porque o fracasso mais perigoso na Fórmula 1 não é um pit stop lento ou uma troca errada de pneus. É não perceber quando a fé começa a desaparecer por dentro. Hamilton veio para a Ferrari em busca de grandeza, mas a menos que algo mude de forma fundamental, o que ele pode acabar encontrando é a constatação de que a grandeza não se alcança quando sua voz ecoa por uma garagem que só escuta quando os dados concordam. E se isso continuar, a tragédia não será a Ferrari não ter entregue o título a ele. Será o fato de que nunca lhe deram de verdade a equipe que ele precisava para buscá-lo.